senhor primeiro-ministro. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por virem. Há relatos de avanço israelense em Rafa. Pode nos atualizar sobre a situação e o plano atual? O que fazemos é o necessário para vencer esta guerra. Temos que destruir as formações de combate do Hamas. Eles têm 4 batalhões terroristas em Gaza. Não podemos deixá-los lá. Retomariam Gaza e seu poder militar. Juraram cometer esses atos bárbaros repetidamente. Decapitar mulheres, estuprá-las, sequestrar crianças, queimar bebês. Prometeram fazer isso várias e várias vezes. Não podemos deixá-los impunes. Para evitar, devemos destruir os batalhões restantes. Então é isso que fazemos. Fazemos com cuidado. Estamos evacuando as pessoas. Até agora, 500 mil pessoas saíram de Rafa em segurança. Para onde vão? Saíram das zonas de combate porque pedimos. Para onde vão? Vão para fora de Rafa. Longe das zonas de combate. Se afastam porque pedimos que se mudassem para lá. O Hamas faz de tudo para mantê-los em perigo. Até atirando neles se tentam sair. Fazemos tudo ao nosso alcance para tirá-los do perigo. Milhões de SMS, ligações, panfletos. E felizmente eles se movem. É importante. Esperamos uma invasão em larga escala? E como seria isso? Acho que vê-se uma ação responsável e gradual que estamos tomando. O mais crucial é permitir que a população civil saia. Esse tem sido, basicamente, nosso modus operandi desde o início. Por isso, a proporção de civis mortos nesta guerra é uma das mais baixas, talvez a menor, na história de guerras urbanas modernas, ao contrário dos relatos. Aliás, soube que a ONU reavaliou, após 7 meses, o número de mulheres e crianças mortas. Cada morte é uma tragédia, diga-se de passagem. Para nós, cada civil morto é uma verdadeira tragédia, uma vida perdida. Mas para o Hamas, é estratégia aumentar o número de civis mortos. Mesmo assim, conseguimos números bem menores. Há uma percepção mundial de que você pode proteger mais os civis em Gaza. Fazemos isso com pouquíssimas mortes civis. E espero que continue assim. Bem, nenhum exército fez mais na história. E não sou eu quem diz isso. Quer dizer, eu digo, mas quem afirma é o coronel John Spencer, chefe de guerra urbana em West Point. Ele diz que nenhum exército na história se esforçou tanto quanto Israel para evitar mortes civis, abrindo mão da surpresa, dando tempo para o inimigo se organizar para o ataque que vem. Mas fazemos isso porque nos importamos com as vítimas civis. Enfrentamos um desafio único. 35 mil terroristas em área densa, 50 metros acima e abaixo do solo em túneis. Mesmo assim, conseguimos porque estamos comprometidos e vamos continuar. Há também um relato hoje que os EUA pressionam para liberar o $1 bilhão em armas para Israel. Pode confirmar? E tem ideia de quando isso ocorrerá? $1 bilhão. Bem, espero que isso aconteça logo. Olha, agradeço a ajuda dos EUA desde o início da guerra. O presidente Biden veio aqui. Ele mandou porta-aviões e recebemos armas. Sim, discordamos sobre Gaza e Rafa. Mas temos que fazer o necessário. Às vezes, é preciso fazer o que garante sua sobrevivência futura. Não podemos deixar o Hamas retomar Gaza. Não seria só uma grande vitória para o Hamas, mas também para o eixo do terror do Irã, que tenta nos cercar com ameaças, das quais o Hamas é parte. E essa vitória é contra o Irã. É uma vitória para os árabes moderados que entendem que seu futuro depende da nossa vitória. Então, fazemos o que é preciso, estamos dialogando com eles, mas no fim, faremos o necessário para proteger nossa nação e evitar que essas atrocidades se repitam. Os EUAs estão retendo as bombas de 502 mil libras? Sim, até agora tem. Acho que isso é público. Espero que superemos isso. Mas eu disse, olhe, no dia da memória do Holocausto, há poucos dias, eu disse, agradeço a ajuda americana, mas não posso permitir que o Hamas nos ameace com esse genocídio. De fato, se pudessem, fariam exatamente o que aconteceu conosco há 80 anos no Holocausto. Lá, estávamos indefesos, e eles assassinaram 6 milhões do nosso povo. 1/3 dos judeus no mundo. O Hamas, se pudesse, faria o mesmo. A razão pela qual não podem é que nós os repelimos, mas não vamos deixá-los lá. Ninguém deixaria. Os EUA deixariam um inimigo na fronteira.
não a milhares de quilômetros, mas a centenas de metros, após cometer o equivalente a 29 massacres de 11 de setembro em um dia, 50 mil americanos mortos, 10 mil reféns desses criminosos, isso não aconteceria. Sabe, os IUA não fariam isso, e nós também não. Então temos que fazer o que é preciso, e eu parafraseio isso. Um país faz o que tem que fazer, e hoje podemos. Mas dá para vencer essa luta sem apoio do ZEUA? Bem, a resposta é sim. Ó, Valorizamos o apoio dos Estados Unidos. Queremos ele. Farei tudo pelo apoio dos Estados Unidos, mas não à custa da nossa segurança. Quando necessário, ficamos sozinhos. E contra esses selvagens, temos que vencer. Não temos escolha. Mas Ben-Gurion declarou a independência contra a oposição dos Estados Unidos. O secretário Marshall se opôs à independência de Israel. Na verdade, os Watcher impuseram um embargo de armas a Israel. Mesmo assim, Ben-Gurion fez o que tinha que fazer. Em 1981, Begin destruiu a fábrica de bombas de Saddam em Osirak. E Ronald Reagan, o presidente na época, impôs um embargo de armas. Reteve os F-16, acho, por 3 meses. Mas fizemos o que tínhamos que fazer. Com o tempo, as pessoas veem que você faz o necessário. Às vezes há desentendimentos, mas reconhecem que foram as decisões certas. E acho que verão que as decisões atuais também são certas. Como anda a sua relação com o presidente Biden hoje em dia? Conheço-o há muito mais que esses dias. Conheço-o há mais de 40 anos. É uma amizade muitas vezes marcada por desacordos. O presidente Biden disse isso, e eu também digo abertamente. Mas isso não impediu a amizade. No fim, sou o primeiro-ministro de Israel. Tenho que cuidar do único Estado judeu. Espero fazê-lo ao máximo com acordos. Mas às vezes, mesmo com divergências, fazemos o necessário pela sobrevivência de Israel. Isso influenciou sua decisão sobre Rafah, considerando a ameaça dos IUA de reter armas? Foi considerado, mas não foi uma decisão tomada levianamente. Sabe, eu respeito os Estados Unidos. Respeito os presidentes americanos, quem esteja no poder, e Joe Biden. E isso não é um problema. Mas a responsabilidade é fazer o necessário para garantir o futuro e segurança. Então faço o que precisamos e espero que possamos resolver isso. Todas as divergências que tivemos, incluindo na guerra de Gaza, não são novas. Mas no final, sempre superamos. Tenho certeza de que desta vez também superaremos. O governo deu notas mais altas na distribuição de ajuda humanitária. Por que demorou tanto para liberar essa ajuda? Bem, por um lado, o Hamas saqueava e ainda saqueia diariamente. Sabe, o Hamas e outros grupos estão saqueando. Então, levamos ajuda a Gaza por várias passagens que abrimos, rotas terrestres e, às vezes, por lançamentos aéreos. E agora tentamos uma rota marítima que eu mesmo iniciei. Nossa política desde o início da guerra era fornecer a ajuda humanitária básica exigida por lei internacional. Mas nas últimas 6 semanas, mudamos para não só fornecer ajuda básica, mas inundar Gaza com ajuda humanitária. E é isso que estamos fazendo. Agora temos 2 dificuldades, na verdade. Uma é que o Hamas está saqueando. A segunda é que queremos abrir uma dessas passagens, a de Rafah. Queremos vê-la aberta. E certamente queremos que o Egito libere e garanta o máximo de ajuda humanitária por essa e outras travessias. Espero que possamos chegar a um entendimento com o Egito sobre isso também. Quando para o Rafah? Rafah ontem, se fosse possível, quer dizer, isso não é problema nosso. Não estamos atrasando a abertura de Rafah. Espero que o Egito considere o que digo, pois é bom. Ninguém deve fazer reféns os palestinos e eu não os faço. Acho que ninguém deveria fazer isso. Quanto à guerra... Não lutamos contra os palestinos, embora muitos apoiassem o massacre. Lutamos contra terroristas que o Hamas usa como escudo humano entre a população. E você disse que há mais 4 batalhões. Por isso estão mirando em Rafah, certo? Eu ia perguntar como anda a guerra. Vemos o Hamas voltando às cidades do norte já conquistadas. Os reféns ainda não foram libertados. Então, está mesmo indo bem? Bem, metade dos reféns voltou e muitos duvidavam disso. E temos a outra metade. Estou comprometido em trazer todos eles de volta. É devastador ver o que acontece com eles nas masmorras de terror e com suas famílias. O Hamas é muito cínico e extremamente cruel. Lutamos contra o mal puro, termo usado pelo presidente Biden, e isso não mudou. Eles eram pura maldade.
Eles são pura maldade. Mas como fazer isso? Como combatê-los? Primeiro, entenda que não são só uma organização terrorista. Eles têm um exército terrorista. Têm batalhões organizados. Assim mantém estrutura de comando e controle. Se não destruir os batalhões, um líder do Hamas pode ordenar 1000 ataques. Então, é preciso esmagar esses batalhões. Depois, como em outros lugares, voltamos para limpar. Como em outras partes de Gaza, só termina após esmagar os batalhões. Quanto tempo isso leva? Bem, eu disse há algumas semanas que leva um tempo para entrar em Rafah. Estamos agindo com cautela para permitir a evacuação da população. Mas a parte intensa do combate, o esmagamento dos batalhões, está próxima. Não demora muito. Depois, sim, haverá ação contínua, mas em intensidade e escala bem menores, limpando restos. É questão de semanas até acabar. A operação em Rafah, se seguir o plano, é questão de semanas, não meses ou anos. Limpar, manter... E depois do Rafah, o quê? Você precisa de 3 coisas para concluir isso. Primeiro, você precisa vencer as formações de combate organizadas. Depois, há as operações de limpeza. Por fim, manter a desmilitarização, evitando o ressurgimento terrorista e reagrupamentos. E isso tá rolando, né? Isso está rolando agora, mas ainda não acabamos de destruir. Os chefões ainda estão lá. Matamos, eliminamos 4. Eliminamos 2 dos 4 líderes do Hamas. Faltam 2. Vamos pegá-los, beleza? Não vamos sossegar até conseguir. Então tem que pegar os chefes, tem que pegar os batalhões, depois tem que limpar tudo. Tudo isso estamos fazendo agora. Quando acabar, é o fim da guerra, pelo menos da parte intensa. O que precisa para reconstruir Gaza e ter um futuro diferente, sem ameaçar Israel? Precisa de 3 coisas. Primeiro, desmilitarização contínua. Isso só dá com Israel agindo quando vê terrorismo ressurgindo. Segundo, uma administração civil que não seja o Hamas, nem queira destruir Israel. E isso dá para fazer com a ajuda de países árabes e da comunidade internacional. E a terceira coisa necessária é a reconstrução. Isso pode ser feito com a ajuda de atores importantes da comunidade internacional. Mas é preciso limpar Gaza do Hamas. Não há futuro para Gaza, palestinos, Israel ou paz no Oriente Médio se o Hamas vencer. E se não for derrotado, ele sai vitorioso. Isso seria uma vitória enorme para eles e uma derrota tremenda para todos nós. O que os habitantes de Gaza, o que o Hamas quer? O que eles gritam? Eles gritam morte a Israel, morte à América. O que o Irã, que patrocina o Hamas, quer? Morte a Israel, morte à América. Aliás, há apoiadores nos campi universitários dos Estados Unidos. Eles gritam as mesmas coisas. Morte a Israel, morte à América. Inacreditável. Sei que isso não reflete a grande maioria do povo americano. Quando perguntados quem apoiam, Israel ou Hamas, 80% dos americanos dizem Israel. 20%, ainda enorme, apoiam o Hamas. São os mesmos 20% que dizem que Bin Laden estava certo. Então eles odeiam a América. Por isso odeiam Israel. Não odeiam Israel por causa da América. Eles odeiam, não. Na verdade, odeiam. Não odeiam a América por causa de Israel. É o contrário. Odeiam a América porque odeiam Israel. Odeiam a ideia de democracia e sociedades liberais. Nos veem como implantes coloniais, sabe? Estamos aqui neste país, nesta cidade, declarada capital por Davi há 3.000 anos. Acho que tudo é visto pelo outro lado. Mas lutamos pela verdade e pelo nosso futuro. E continuaremos a fazer isso. Há dúvidas sobre o que acontece depois. O que Israel quer? Se pretende ocupar Gaza? E quem deve preencher esse vácuo de poder? Como isso deveria ser? Será um vácuo de poder. Não deve ser um vácuo controlado pelo Hamas. Isso não é vácuo. Quem diz parem a guerra já, deixem o Hamas lá, mantenham os batalhões em Rafah, na verdade está falando, deixem o Hamas se reagrupar, retomar Gaza e ameaçar de novo. Isso não vai rolar. O que eu quero ver é uma administração civil sem Hamas, com Israel mantendo a responsabilidade militar geral. É a única coisa que funcionaria. Mas tem uma condição. O dia depois do Hamas é o dia depois do Hamas. O dia depois do Hamas é quando ele for destruído. Não dá para ter os dois. Não dá para manter o Hamas e falar do dia seguinte, porque não vai ter dia seguinte. Vai ser só mais do mesmo horror. Pode falar de uma solução de 2 estados após remover o Hamas? Olha, a solução de 2 estados é basicamente a maior recompensa possível para os terroristas. 80% dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia apoiam essa selvageria. Dar-lhes um estado
teria dois efeitos. Primeiro, seria uma recompensa enorme por cometerem o pior massacre contra judeus desde o Holocausto. Segundo, seria um Estado logo tomado pelo Hamas e Irã, não promovendo a paz. Seria apenas uma base para uma futura guerra contra Israel. Acho que isso não vai acontecer. E a maioria dos israelenses diria, não façam isso. Eu argumentaria que, se derrotarmos o Hamas, devemos buscar algo que acredito ser possível no Oriente Médio, ter as populações. Na verdade, os palestinos têm todos os poderes necessários para se governar e nenhum poder que possa ameaçar a sobrevivência de Israel. Isso significa que a responsabilidade militar nas áreas palestinas próximas a Israel ficaria com Israel. Caso contrário, o Irã volta. Sabe, saímos do Líbano, o Irã entrou com o Hezbollah, saímos de Gaza, o Irã entrou com o Hamas e a Jihad Islâmica. Se fizéssemos isso uma terceira vez, o mesmo aconteceria. Então isso não é bom para os palestinos. Não é bom para Israel. Não é bom para a paz. É ruim para o mundo. Não é bom para a América. Acho que essa fórmula que vejo, palestinos com poder de autogoverno, mas sem poder de nos ameaçar, é o certo. E isso, por necessidade, significa que certos poderes soberanos, principalmente a segurança geral, ficam com Israel. Acho que essa é a solução realista. Os Al-Qaeda ocultam informações sobre o paradeiro dos líderes do Hamas? Eu não acho. Pois um relatório sugere que tentam impedir uma invasão a Rafah. Não acho que isso seja verdade. Bem, a principal inteligência sobre palestinos, e acredite, num raio bem maior no Oriente Médio, é nossa própria. E claro, valorizamos a cooperação de inteligência. Os Estados Unidos frequentemente nos ajudam. Saiba que Israel sempre ajuda os Israel com muita inteligência, salvando vidas americanas em várias partes do mundo, especialmente no Oriente Médio. Israel é um aliado valioso dos Estados Unidos. Não acho que os Estados Unidos tenham um aliado melhor que Israel, e creio que Israel não tem melhor aliado que os EUA. Isso não significa que não temos desacordos. Você tem desavenças na sua família, senhor? Claro. Pois é, nós também temos na nossa família. Quem não tem, né? Você falou do Irã e isso levanta a questão da guerra sem fim. Como parar tudo isso sem deter o Irã, que financia o Hamas, o Hezbollah e outros? Bem, acho que você tem razão. Acho que no final temos que fazer isso. Temos que enfrentar o Irã e impedi-lo de apertar esse laço mortal que tentam pôr à nossa volta, começando pelo Hamas, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen e milícias xiitas radicais no Iraque e Síria. Eles tentam nos cercar e sufocar enquanto lutamos, começando com o Hamas em Gaza. Mas esta não é só a nossa luta, é também a sua, porque se conseguirem derrubar Israel, eles dominarão o Oriente Médio. E se dominarem o Oriente Médio, virão atrás de vocês em seguida. Eles dizem isso, sabe? Eles gritam, morte a Israel, morte à América. Querem não só conquistar o Oriente Médio, o que impedimos, mas criar mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares para ameaçar qualquer cidade do EUA. Acho que vocês não querem isso. Então, confrontar o Irã, conter sua agressão e impedir armas nucleares não é só interesse de Israel, é interesse dos islâmicos, é interesse dos Estados Árabes moderados que entendem, como nós, que também estão em perigo. Mas eles só correm risco de mudança de regime. Tirariam os atuais e colocariam seus fantoches no lugar. No nosso caso, não é só o governo que querem destruir. Eles querem destruir o país. Querem mais 6 milhões de judeus mortos, quase 7 milhões. Felizmente temos agora. Não fico feliz em dizer que seriam destruídos. Não serão. Mas se pudessem, é isso que fariam. E não vamos deixar que façam. Então, onde isso deixa o Hezbollah? Porque, o quê? 80 mil israelenses foram evacuados ou deslocados do norte. Quão provável é que vejamos uma guerra na frente norte? Estamos comprometidos em fazer com que eles retornem. Eles saíram por causa do fogo de foguetes do Hezbollah e assim por diante na fronteira. Estamos comprometidos em trazê-los de volta, ou os trazemos de volta. Sem uma ação militar, por meio de esforços diplomáticos, ou com uma ação militar. Até setembro. Eu não quero anunciar datas, mas acho que o Hezbollah entende que não vamos permitir que isso continue. Então, há um caminho diplomático aí. Bem, depende do Hezbollah. Eles têm que entender que a alternativa é muito ruim para eles. Eu não acho que eles queiram. Acho que muitos ficaram surpresos com a forte resposta que demos ao eixo Irã, eixo do terror em Gaza.
E eu acho que o Irã também ficou surpreso pelo fracasso de suas armas em penetrar em Israel. Eles estavam certos de que conseguiriam penetrar. Ficamos gratos pela assistência americana e internacional nisso. Mas o principal foram as tecnologias israelenses. Coisas sobre as quais não posso falar, que impediram isso, mas também se alega que conseguimos surpreendê-los em outras questões. Portanto, acho que ninguém deve subestimar a determinação de Israel em se defender ou sua capacidade de fazê-lo, muito menos o Hezbollah. E quanto à sua própria determinação, há uma percepção de que você está prolongando esta guerra para seu próprio poder político. Sim, bem, eu não estou preocupado com meu futuro. Estou preocupado com o futuro de Israel. Li outro dia em um respeitado jornal americano, por um jornalista respeitado. Ele disse que Netanyahu quer que a guerra continue porque, se não continuar e ele for retirado do cargo, muitas pessoas pensam assim: Sara, meu julgamento está em andamento desde que retomei o cargo. Em Israel, primeiros ministros eleitos não têm imunidade contra processos. Felizmente, este caso está se desenrolando, e há alguns meses, os juízes chamaram os promotores e disseram: vocês realmente deveriam retirar a acusação principal, sabem? A acusação de suborno. Os juízes estão dizendo isso à acusação. Então, não estou preocupado com o julgamento, estou preocupado com as provações e tribulações de Israel, e vou fazer o que eu tenho que fazer para terminar esta guerra. E, no que me diz respeito, poderíamos terminar isso o mais rápido possível, mas temos que fazê-lo. Terminando a guerra, vencendo a guerra, isso significa destruir aqueles batalhões. Você tem o apoio do seu próprio povo, porque estamos vendo protestos por milhares, exigindo um acordo, onde eles liberam os reféns, a qualquer custo. Bem, você sabe, o Hamas, você sabe, qualquer um que diga que devemos fazer um acordo a qualquer preço significa basicamente capitular ao Hamas. O que o Hamas diz? O Hamas diz: sim, você pode ter os reféns, talvez, a propósito, você pode tê-los, mas precisa parar a guerra, terminar a guerra, sair de Gaza e deixar o Hamas no poder, permitindo que eles reconquistem a faixa de Gaza, de onde cometeriam essas atrocidades. Repetidamente, não podemos concordar com isso. É isso que as pessoas precisam entender, mas eu não vou desistir de tentar trazer esses reféns de volta. E quando derrotarmos o Hamas, nós os traremos de volta. E eu acho que conseguiremos trazer alguns deles de volta antes. Mas você ainda sente que tem o mandato da população israelense. As pessoas não mentem. Quero dizer, você poderia ir às ruas e ver o vasto apoio que existe, e você não saberá disso, porque, você sabe, todo mundo está fixado nesses protestos que são financiados, organizados e assim por diante. Mas eles não refletem a maioria das pessoas mais do que as mobocracias nos campi. Esses manifestantes, essas multidões, refletem a maioria do povo americano. Bem, é a mesma coisa aqui. A maioria das pessoas aqui apoia uma vitória. Elas querem ver uma vitória. Elas querem ver o Hamas removido, porque entendem que seu próprio futuro está em jogo. Bem, pelo menos eu espero que não. Você sabe sobre os protestos nos campi universitários. O crescente antissemitismo, mesmo além dos campi. Eu me pergunto, qual você acha que é a ameaça à segurança para os judeus americanos neste momento? É bastante sério. Quero dizer, estou conversando com meus amigos americanos que são judeus e eles estão dizendo: nunca vimos a América assim. E estou conversando com meus amigos não judeus que estão dizendo a mesma coisa. E eles também estão igualmente preocupados com isso. Mas eu acho que isso gera uma reação oposta. Fiquei tão profundamente comovido outro dia quando vi, você sabe, esses manifestantes, se é que você quer chamá-los assim, que estavam queimando bandeiras americanas. Acho uma universidade na Carolina do Norte. Retiraram a bandeira americana e hastearam no mastro uma bandeira palestina. E então, estudantes americanos, outros estudantes, chegaram. Eles retiraram a bandeira palestina, hastearam novamente a bandeira americana, e então se posicionaram ao redor do mastro, para proteger a bandeira americana. E eu fiquei tão profundamente emocionado, porque essas pessoas realmente entendem que é nossa batalha comum. E quanto à economia, ela definitivamente sofreu um impacto como resultado da guerra. Como você planeja reverter isso, sem poder dar um cronograma específico sobre quando ela termina? Bem, eu acho que, ao contrário, o impacto que tivemos é relativamente pequeno, porque temos uma economia muito robusta. Eu liderei a revolução do mercado livre aqui há 20 anos, o que fez de Israel uma potência tecnológica no mundo. As pessoas estão investindo agora, e se forem inteligentes, irão agora. Porque, quando vencermos a guerra,
também venceremos a paz e a economia. E as pessoas entendem que estou recebendo pessoas aqui que dizem: queremos fazer de Israel o centro. E um líder em IA, ou um dos 3 líderes do mundo. Já somos. Você sabe, estamos em 4º lugar. Estamos em 1º lugar em investimentos per capita em IA. Em 1º lugar, mas em termos absolutos, em um país de apenas 10 milhões, estamos em 4º lugar em termos absolutos em investimentos de fundos de risco em IA em Israel. Mas eu acho que podemos ir muito mais longe. Israel tem uma sociedade de inovação robusta. E o futuro das economias está baseado no progresso tecnológico. E na IA, estamos comprometidos em fazer isso. E estou dizendo aos seus ouvintes, agora, ao seu público, que o momento de investir em Israel é agora, porque vamos ter uma grande recuperação assim que esta guerra for vencida. E você deve estar lá, não no andar de baixo. As agências de classificação estão preocupadas com os déficits e os gastos militares. É isso mesmo. Estou te dizendo, eu já ouvi isso antes. Eu fui ministro das Finanças aqui no início dos anos 2000. Ninguém queria investir aqui. Tivemos uma intifada de terror, você sabe. E tudo isso, e as pessoas não acreditavam. Vamos fazer uma revolução aqui. Israel vai ser transformado de uma economia semi-socialista em um dos sistemas de mercado livre mais robustos e países tecnológicos do mundo. E eu disse, invista agora. Eu não acho que eles acreditaram em mim porque não acreditaram, mas aqueles que acreditaram fizeram uma enorme fortuna aqui, fortunas enormes. Há muitos bilionários em Israel, mas estou dizendo isso agora para você e para seu público. Estou dizendo a você, Israel será uma das sociedades tecnológicas mais avançadas e estará entre as 3 e talvez entre as 2. Economias de IA liderando as economias de IA no mundo. Isso vale muito dinheiro. Faça parte disso. Senhor Primeiro-Ministro, você tem sido um dos líderes mais vilipendiados nos últimos meses. No mundo, há ameaças de processo, de tribunais internacionais. Como você está lidando com tudo isso? Bem, estou lidando com isso porque não estou aqui por mim mesmo. Estou em uma missão. E a missão é proteger o futuro do povo judeu. E o povo judeu só pode ter um futuro se houver um Estado judeu. Sim, estamos em perigo, mas temos a determinação e o espírito para lutar e vencer. Ontem, visitei alguns de nossos veteranos feridos que perderam membros. É simplesmente inacreditável. O que eles dizem? Eles dizem, estamos esperando para ser consertados com uma perna artificial, porque estou voltando a lutar com meus amigos, com meus colegas, porque temos que vencer. E esse espírito é tão poderoso que eu sei que nada pode detê-lo. E o que estou dizendo a você é que, quando penso na vilificação, nas calúnias, nas mentiras, nas absurdidades que são direcionadas a mim, eu não acho que estejam direcionadas a mim. Estão direcionadas ao país e eu não sou uma exceção. Eu não represento. Minhas políticas ou as políticas das extremidades radicais do meu governo e toda essa narrativa ridícula. Eu represento a ampla maioria do povo judeu em Israel, e até mesmo muitos não-judeus. Os cidadãos árabes de Israel entendem que nosso futuro comum está em jogo. Precisamos vencer, e se eu tiver que suportar calúnias e vilificações, que assim seja, não é a primeira vez. Acho que seu pai deu aulas até os 100 anos. Por quanto tempo você planeja ser primeiro-ministro? Não até a idade de 100 anos, por favor. Não é. Veja, eu não planejo estar aqui. Não é meu plano, é o que o povo de Israel quer. E até agora, eles depositaram sua confiança em mim porque eu reflito o que acreditam ser a essência do nosso ser. Precisamos garantir que o que aconteceu no Holocausto não aconteça novamente, que a paz que começamos a formar e que eu liderei nos acordos de Abraão se amplie. Só será ampliado com a Arábia Saudita e outros. Se vencermos, se perdermos, ninguém estará interessado em nós. A vitória é essencial tanto para a sobrevivência quanto para a segurança, mas também para a paz e a prosperidade. Você faz alianças com aqueles que vencem. Você não faz alianças com os perdedores. E é por isso, entre outras coisas, que nós venceremos. Falando dos acordos de Abraão, você está em contato com Donald Trump? Não recentemente, mas acho que ele me enviou uma carta de congratulações quando eu fui. Acho que quando fui eleito... Então não. Desde 7 de outubro...
Não, mas você sabe, eu sempre apreciei o apoio que ele deu. Foi muito, muito importante. Ele nos apoiou no reconhecimento de Jerusalém como nossa capital, na mudança da embaixada para cá, no reconhecimento da nossa soberania nos altos do Golã e na saída do que eu considerava um acordo com o Irã desastroso. E eu aprecio tudo isso, assim como aprecio o fato de que recebemos o apoio que tivemos do presidente Biden. E, eu acho que, no final das contas, o povo americano e os presidentes dos Estados Unidos olham para a situação aqui no Oriente Médio e perguntam: quem está ao lado da América? Quem defende os mesmos valores que a América defendeu? E a resposta é Israel. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigado pelo tempo hoje. Obrigado.